Oi pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, né? Vamos lá continuar o nosso propósito de ler a Bíblia do início ao fim em família. E hoje a gente vai ler, vamos fazer o vídeo de número 51. E no vídeo de número 51 a gente vai ler Ruth, a parte da introdução e o capítulo de 1 a 4, porque Ruth é bem pequenininho, né? A parte que fala de Ruth aqui na Bíblia é bem pequena. A gente vai ler, eu vou ler a introdução e depois a Cristiane vai ler de 1 a 4, ok? Mas antes, a gente vai falar de uma coisa que vem na cabeça e tal, e eu vou falar sobre persistência. A necessidade de persistir e fazer sempre um pouquinho a mais do que a gente quer, né? Que a gente parece que coloca um bloqueio mental e fala assim, até que eu vou. Cara, ganha quem persiste. Não é o mais forte, não é o mais inteligente, é quem persiste. Quem persiste ganha. Então a persistência leva à vitória, ok? E a gente tem que ser persistente. E hoje a gente está sendo, a gente está fazendo 3 vídeos hoje, né? Às vezes, não tá bom, vamos parar, não, vamos persistir um pouquinho. Vamos fazer o Ruth então, que é pequeno, né? E a gente acaba persistindo. Não dê ouvidos àquela parte do desista. Não, continue, beleza? Então vamos lá. Eu vou ler a introdução, vou fazer aqui Ruth. Ruth, a luta dos pobres pelos seus direitos. Introdução. Sobre a forma de uma história familiar, o livro de Ruth apresenta um roteiro para a luta do povo pobre em busca de seus direitos. Foi escrito em Judá, depois do exílio na Babilônia, por volta da metade do século V, né? O período após o exílio foi muito difícil. Era preciso recomeçar tudo, as antigas tradições tinham sido esquecidas e se tornava necessário fazer sérias reformas que atingissem os fundamentos econômicos, políticos e sociais para que o povo de Deus não perdesse sua identidade. O autor do livro coloca princípios de orientação para reorganizar a comunidade, que sofreu grandes abalos. E isso acontece a partir da situação do povo pobre, apontando-se o caminho para a luta em vista do pão, a terra e a família. Por outro lado, o livro salienta que Deus não quer leis que, em nome da ordem, acabam obrigando as pessoas a sacrificar seus direitos básicos. É também uma grave advertência para aqueles que fazem as leis e para quem obedece à letra e não ao espírito das leis. Elas devem, acima de tudo, ser meios eficazes para que os pobres tenham como defender seus direitos. Quando não servem para proteger o povo pobre, devem ser modificadas, atualizadas ou abolidas. A protagonista do livro é uma estrangeira, e isso mostra que a salvação não tem fronteiras. O amor de Deus não é nacionalista, nem exclusivista. Ele quer liberdade e vida para todos. Ok? Agora a Cristiane vai ler a sequência dos capítulos de 1 a 4. Em busca da sobrevivência. No tempo em que os juízes governavam, houve um período de fome no país. Por isso, um homem de Belém de Judá emigrou para os campos de Moabe com a mulher e os 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque, a mulher Noemi, e os 2 filhos, Malaom e Quelion. Eram do vale de Éfrata, de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e aí ficaram morando. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou só com os 2 filhos. Estes se casaram com moças moabitas e se casou com Orfa e o outro com Ruth. E aí ficaram por uns 10 anos. Malaom e Quelion morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Comprometer-se com os pobres. Noemi resolveu voltar para os campos de Moabe junto com as 2 noras, pois ficou sabendo que Javé tinha abençoado seu povo, dando-lhe pão. Ela com as noras saiu do lugar onde tinha morado e se pôs a caminho para voltar à terra de Judá. No caminho, Noemi perguntou às noras, por que vocês não voltam para a casa de sua mãe? Que Javé trate vocês com a mesma bondade que vocês tiveram com meus filhos e comigo. Javé faça cada uma de vocês encontrar marido e viver feliz. Noemi beijou as noras e elas começaram a chorar alto, dizendo, de jeito nenhum, nós vamos com você para o seu povo. Noemi insistiu, voltem minhas filhas, por que vocês querem ir comigo?
Vão ficar esperando que eu tenha mais filhos para se casar com eles? Voltem, minhas filhas, porque eu estou velha demais para me casar outra vez. Mesmo que eu tivesse esperança, me casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês deixariam de casar esperando os meninos crescer? Não, minhas filhas, minha sorte é mais amarga que a sorte de vocês, porque a mão de Javé está contra mim. Elas começaram de novo a chorar. Depois, Orfa se despediu da sogra e voltou para seu povo. Ruth, porém, ficou com Noemi. Então Noemi lhe disse: Veja, sua cunhada voltou para o seu povo e o seu Deus. Volte você também com ela. Ruth respondeu: Não insista comigo. Não vou voltar, nem vou deixar você. Aonde você for, eu também irei. Onde você viver, eu também viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu também morrerei e serei sepultada. Somente a morte nos poderá separar. Se eu fizer o contrário, que Javé me castigue. Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela e não insistiu mais. Puseram-se a caminho e chegaram a Belém. Logo que entraram na cidade, todo mundo se alvoroçou e as mulheres comentaram: Não é Noemi? Mas Noemi corrigia: Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias e Javé me traz de volta de mãos vazias. Não me chamem de Noemi, porque Javé está contra mim e Todo-Poderoso me tornou infeliz. Foi assim que Noemi voltou dos campos de Moabe, junto com a nora Ruth, a Moabita. Chegaram a Belém quando estavam começando a colheita da cevada. Lutar pelos próprios direitos. Noemi tinha uma parente por parte do marido. Era uma pessoa importante do clã de Elimeleque e se chamava Boz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo onde estão colhendo cevada. Se alguém me deixar, irei atrás dele contando umas espigas. Noemi concordou: Pode ir, minha filha. E Ruth foi ao campo cortar o restolho das espigas atrás de cortadores. E por acaso foi parar um dos campos de Boz do clã de Elimeleque. Nesse momento, Boz estava chegando de Belém e cumprimentava os cortadores. Javé esteja com vocês. Eles responderam: Javé o abençoe. Então Boz perguntou ao capataz: Quem é aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe e me pediu para cortar o restolho das espigas. Ela chegou de manhã e está de pé até agora, sem parar um só momento. Provocar fraternidade e partilha. Então Boz disse a Ruth: Escute, minha filha, não vá cortar espigas em outro campo. Não se afaste daqui. Fique com minhas empregadas. Observe o terreno que os homens estão ceifando e vá atrás deles. Ordenei aos meus empregados que não incomodem você. Quando estiver com sede, pode ir até as bilhas e beber a água que os empregados tiverem trazido. Então Ruth se prostrou com o rosto no chão e perguntou a Boz: Por que o Senhor está sendo tão bom comigo? Por que está dando tanta atenção para mim? Eu sou uma estrangeira. Boz respondeu: Fiquei sabendo de tudo o que você fez por sua sogra depois que você perdeu o marido. Você deixou pai e mãe, abandonou sua terra natal e veio viver no meio de um povo que você não conhecia. Javé lhe pague o que você fez. Que você receba uma grande recompensa de Javé, Deus de Israel, pois foi debaixo das asas dele que você veio buscar abrigo. Ruth disse: Que eu mereça o favor que o Senhor está fazendo por mim. O Senhor me tranquilizou e me falou o coração, embora eu não seja nem mesmo sua empregada. Na hora de comer, Boz chamou Ruth: Venha cá, coma do nosso pão e molhe o pão no caldo. Ruth se sentou ao lado dos cortadores e Boz ofereceu para ela espigas assadas. Ainda sobrou depois que Ruth comeu e ficou satisfeita. Advento a plena libertação. Quando Ruth se levantou para continuar a cata de restolho, Boz ordenou aos empregados: Deixe essa moça catar espigas também entre os feixes, e não a incomodem. Deixem também cair algumas espigas dos feixes e não fiquem bravos quando ela as recolher. E Ruth catou as espigas no campo até a tarde. Depois bateu as espigas que tinha recolhido.
Deu quase 45 quilos. Ruth carregou e voltou para a cidade. E sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth deu também para a sogra algumas espigas assadas que tinham sobrado do almoço. A sogra perguntou: onde você catou essas espigas? Onde você trabalhou hoje? Bendito seja quem se interessou por você. Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado e disse: o dono do campo onde trabalhei se chama Boaz. Noemi disse a nora: que ele seja abençoado por Javé, que não deixe de ter misericórdia pelos vivos e pelos mortos. Continuou: esse homem é nosso parente próximo, é dos que tem o direito de resgate sobre nós. Ruth, a moabita, disse: ele também me falou para ficar com os empregados até que terminem a colheita. Noemi disse à sua nora Ruth: minha filha, é bom que você esteja com as empregadas dele. Em outro campo você poderia ser maltratada. Então Ruth continuou com as empregadas de Boaz, recolhendo espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo. Depois ficou morando com a sogra. É preciso planejar. Noemi disse a Ruth: minha filha, tenho que procurar para você uma situação melhor para que se sinta feliz. Acontece que Boaz é nosso parente e você esteve trabalhando com as empregadas dele. Essa noite ele vai bater a cevada no terreiro. Faça o seguinte: toma banho, perfume-se, vista seu manto e vá ao terreiro. Não deixe que ele veja você antes que tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, olhe bem onde ele se deita. Depois vá, tire a coberta dos pés dele e deite-se. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que você está me dizendo. Ruth foi para o terreiro e fez tudo o que a sogra havia mandado. Boaz comeu, bebeu, ficou alegre e depois foi deitar-se ao lado de um monte de cevada. Então Ruth chegou de mansinho, tirou a coberta dos pés dele e se deitou. No meio da noite, Boaz acordou de repente, sentou-se e viu a mulher deitada a seus pés. Como reivindicar os próprios direitos? Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estenda seu manto sobre mim, porque você tem o direito de resgate. Boaz disse: Deus abençoe você, minha filha. Este seu novo ato de amor é maior do que o primeiro, porque você não procurou jovens, sejam pobres ou ricos. Não tenha medo, minha filha. Vou fazer tudo o que você está dizendo. Todo mundo na cidade sabe que você é mulher de valor. Sei que tenho o direito de resgate, mas há outro parente mais próximo que eu. Passe a noite aqui. Amanhã cedo eles vão procurar o outro. Se ele quiser resgatar você, deixe que ele resgate. Se ele não quiser resgatar você, então eu usarei o meu direito de resgate. Juro por Javé, fique deitada aqui até o amanhecer. Ruth ficou dormindo aos pés de Boaz até o amanhecer e se levantou quando ainda não dava para uma pessoa reconhecer a outra, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que ela tinha ido ao terreiro. Boaz então lhe disse: abra o manto e o segure. Ruth segurou o manto e Boaz o encheu com os 20 quilos de cevada. Depois ele ajudou a colocar nos ombros e Ruth voltou para a cidade. Quando chegou em casa, a sogra lhe perguntou: como é que foi, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela e acrescentou: ele me deu estes 20 quilos de cevada, pois achou que eu não devia voltar para você de mãos vazias. Noemi lhe disse: fique tranquila, minha filha, você vai ver como isso tudo vai terminar bem. Estou certa de que esse homem não vai descansar. Garanto que hoje mesmo ele vai resolver a questão. É preciso mudar a lei. Boaz foi à porta da cidade e aí sentou-se. Quando passou o parente do qual tinha falado, Boaz o chamou. Ei, fulano, venha sentar-se aqui. O homem se aproximou e sentou-se. Boaz convidou 10 anciãos da cidade e lhes disse: sentem-se aqui. Todos se sentaram. Então, Boaz disse ao homem que tinha o direito de resgate: escute, Noemi, que voltou dos campos de Moabe, está querendo vender o terreiro que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Estou informando você para que se está interessado na compra. O povo que está aqui, os anciãos, vão ser testemunhas. Se você quiser resgatar o terreno, pode resgatar. Se não quiser resgatar, declare isso para mim, pois além de nós não há mais ninguém com direito de resgatar o terreno. O direito cabe primeiro a você e depois a mim. O homem respondeu: muito bem, aceito resgatar.
Então Boaz acrescentou: tem outra coisa. Comprando o terreno de Noemi, você está adquirindo também Ruth, a moabita, mulher do falecido. Desse modo, a herança do falecido continuará com o nome dele. Então, o homem que tinha o direito ao resgate disse: não posso fazer isso, porque eu acabaria prejudicando meus herdeiros. Entrego meu direito para você. Pode resgatar você o terreno, porque isso eu não posso fazer. Antigamente, quando se faziam resgates ou trocas em Israel, havia este costume. Para dizer que o negócio estava garantido, a pessoa tirava a sandália e entregava ao parceiro. Era assim que se fechava o negócio em Israel. Foi o que fez aquele que tinha o direito de resgate. Ele disse a Boaz: resgate você o terreno, e lhe entregou a sandália. A justiça produz esperança. Então Boaz disse aos anciãos e ao povo: vocês hoje são testemunhas de que eu estou comprando de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quelion e a Malaom. Ao mesmo tempo, estou adquirindo como esposa a moabita Ruth, viúva de Malaom, a fim de conservar o nome do falecido na herança dele e para que o nome do falecido não desapareça do meio de seus irmãos nem da porta da sua cidade. Vocês são testemunhas? Todos que estavam aí presentes na porta da cidade, junto com os anciãos, responderam: nós somos testemunhas. Que Javé torne essa mulher agora entrando em sua casa, como Raquel e Lia, que formaram a casa de Israel. Quanto a você, Boaz, seja poderoso em Éfrata e tenha fama em Belém. E pelos filhos que Javé vai dar a você, por meio dessa moça, que a sua casa seja como a casa de Farés, que Tamar deu à luz para Judá. A esperança traz vida. Boaz se casou com Ruth, e ela se tornou sua esposa. Boaz teve relações com ela, e Javé deu a Ruth a graça de engravidar. A ela deu à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi: Javé seja bendito. Ele não deixou que hoje faltasse para você um resgatador. O nome dele se tornará famoso em Israel. Ele será para você um consolador e um apoio na velhice, pois quem o gerou é sua nora. Ela ama você e é melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o menino, o pôs no colo e foi para ele uma verdadeira mãe de criação. As vizinhas deram um nome ao menino, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed foi o pai de José, e Jessé foi o pai de Davi. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Começo de uma nova história. Esta é a descendência de Farés. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Ram. Ram foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Nassaom. Nassaom foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz. Boaz foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. Bom, com isso, a gente fez mais um vídeo aqui, o vídeo número 51. A gente leu Ruth, a introdução, e os capítulos de 1 a 4, que Ruth, como eu falei, é bem pequenininho, como diz a Laura, minha neta. Pequenininho. E aí, aqui nesse capítulo, né, fala sobre a luta dos pobres, né, pelos seus direitos, falando que as leis têm que levar em consideração, né, as necessidades básicas dos pobres, né? Eles falam sobre as mudanças da lei, tem que mudar a lei e tal, nem tudo pode ser como está ali, porque às vezes não se leva em conta a necessidade dos pobres, né? E ali conta uma história, né, de uma moça chamada Noemi, que ela era casada com um rapaz lá, e aí ela teve 2 filhos, né, e esses filhos se casaram também, né, automaticamente ao se casar ela ganhou 2 noras. E aí de repente essa Noemi, e ela falou até que depois o nome dela tinha que mudar para Mara, porque Mara ela não podia ser Noemi mais não, que é como se Javé tivesse desgraçado a vida dela e tal, porque ela perdeu o marido e logo depois perde os 2 filhos. E aí ela ficou sozinha no mundo, basicamente sozinha, queria voltar para a terra dela. E ela não volta sozinha, acaba que não volta sozinha, que as noras delas falaram que não iam abandoná-las. E elas falaram: não, vocês são novas, pode ir, né, ter seu destino diferente do que vocês estão querendo.
e se casarem de novo, ela falou, não, a gente não vai te abandonar, a gente vai junto com você. E Noemi, ao ver que elas não iam abandonar mesmo, acabou levando elas embora, e elas passaram a ser da família dela, como se fossem filhas, né? E trataram, acho que até melhor do que filhas, ficaram com ela até então. E aí, a Ruth, uma dessas noras, é uma pessoa de coração muito bom, muito esforçada, né, e muito amorosa com a sogra, começa a fazer, sei lá, pegar restos de colheita de outras pessoas, e ali o dono da colheita, que era chamado de boss, ele estando lá vendo aquela situação, ele fala assim, não, pode ficar tranquilo que uma pessoa boa como você, né, com um coração bom como você, que não abandonou a sogra no mesmo tempo de direito de abandonar, vai ser uma pessoa feliz ainda, que Javé vai abençoar você. E aí a sogra fala que esse boss era parente dela, né, da Noemi, era parente deles, e que ele, como parente, tinha o direito de resgate. O direito de resgate era pegar tudo que o outro que morreu deixou. Ele vai lá e resgata, ele pode comprar e resgata, inclusive as mulheres, a esposa. E ele também, uma pessoa muito justa, muito sábio, falou, não, eu não vou, porque tem mais gente que tem direito de resgate, não é só eu. Aí ele pegou e falou, tem uma pessoa que é mais nova do que eu e tem o direito de resgate. E a sogra dela também, a sogra de Ruth, usou umas artimanhas, falou assim, deita do lado dele quando ele estiver dormindo e tal, e aí ele vai saber o que fazer. Tipo assim, não preocupa não, deixa que ele resolve. Que é um cara inteligente. E ele, inteligente como era, foi e procurou o outro, tinha o direito de resgate, falou, ó, tem as terras dele, né, você pode comprar esse direito, você pode usar esse direito, né, dando para Noemi. E o cara falou que queria, ele falou, só que tem o seguinte, junto com as terras vai a esposa do rapaz. Chama Ruth e você tem o direito de resgatar. Ele falou, não, a esposa eu não quero, senão eu vou prejudicar meus herdeiros. Aí ele falou, aí eu te passo o direito para você, pode ficar com ele. Ele usou o direito dele, levou a Ruth, casou com ela, teve filhos, né, deu Jessé, se não me engano. E Jessé foi o pai de Davi, que fala ali depois. E aí, isso foi mudando todo o contexto que estava se desenhando ali, graças, né, ao amor de Ruth pela sua sogra, as coisas melhoraram pro lado de todo mundo, ok? Então é isso, né? Como eu disse aqui, Boaz usou o direito, né? O direito de tê-la. Então ficamos por aqui com o nosso vídeo número 51. A gente leu Ruth, a introdução em capítulos de 1 a 4, que é um pequenininho, e depois a gente vai entrar em Samuel, ok? Grande abraço para todo mundo, até mais, tchau, tchau. Tchau, com Deus.